Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez. E na Rota de Congonhas nós temos o quê? Avião. Anunciando viagens para a tia Cris. Tia Cris vai viajar em breve, de novo. De novo. E de novo, e de novo, e de novo. E espero que de novo também. Mas daqui a algumas semanas vou estar em Lisboa de novo, em Portugal de novo. E aí, se você quiser pegar o livro, você for de Portugal e quiser pegar o livro pessoalmente, etc e tal, me chama no WhatsApp, 11 985130477, 985130477, que aí a gente combina. Assim que eu tiver mais acertado, eu passo o endereço de onde eu vou estar, localização e tal, e a gente se encontra e eu te entrego o livro ou deixo na portaria do hotel, né? E você passa lá e pega, dependendo do horário, tudo se ajeita, ok? Ok, bom. Eu coloquei lá, falei para vocês que eu coloquei nos grupos de WhatsApp, lá em um dos meus grupos de WhatsApp, eu coloquei meu fone de ouvido para lá em algum lugar. Eu coloquei lá assuntos que pessoas gostariam que eu tratasse aqui nos vídeos, né? E aí me recomendaram o assunto sobre o obsessor. Como que se identifica um obsessor dentro de casa, né? E como que se livra desse obsessor dentro de casa. A questão da obsessão é uma questão mais ampla do que nós imaginamos. Porque normalmente quando nós pensamos em obsessor, em obsessão, se remete automaticamente de repente a uma pessoa que desencarnou e que de repente não aceitou a morte ou por algum motivo tinha alguma dívida com aquele encarnado ou morreu magoado com aquele encarnado. Aí são os mais diversos motivos e aquele desencarnado se agrega à energia do encarnado e aí vira um inferno. E vira mesmo. Mas existem N tipos de obsessão. Existe a obsessão que a própria pessoa cria na cabeça dela. Cria como, Cris Jimenez? Cria, por exemplo, quando você está em depressão. A sua frequência energética, ela vai lá no pé. Puf, cai. Quando ela cai, você se abre para atrair para próximo de você as formas, pensamentos e os espíritos que estão na mesma frequência. Então, se eu estiver pensando em ideias de suicídio, e eu estou andando na rua, pensando como é que eu posso me matar, como é que eu posso acabar com a minha vida, isso que não vale a pena, etc e tal. Nós temos um mundo invisível na mesma proporção do mundo visível. E aí o que acontece? Tem lá alguém que morreu, se matou, com esse mesmo tipo de pensamento. Encontra você que está na mesma frequência. Os dois casam. Aquele espírito se une para dizer, nossa, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso também. Que se une à sua energia. E assim vai se indo. Então, esse é um dos primeiros tipos de obsessão. Nós mesmos que atraímos a obsessão e o espírito negativo. Por isso, quando o pessoal fala manter o pensamento positivo, manter a energia boa, estamos falando de uma frequência, manter a nossa energia numa frequência aonde esse tipo de energia, esse tipo de espírito encontra dificuldade para se agregar à sua energia ou não se agregue à sua energia. Porque o fato de você ter uma vibração boa não significa que nada ruim vai entrar. Significa que as coisas ruins vão encontrar maior dificuldade para entrar. Eis a diferença. Né? Se fosse só pensamento positivo, muita gente por aí não teria problema. Muita gente por aí teria uma vida boa. Se fosse só pensamento positivo, a sua conta bancária estava recheada. Olha, mas não é só pensamento positivo. Tem N fatores que se agregam para que cada situação da nossa vida seja resolvida. Quando você tem uma mediunidade que você já sabe que essa mediunidade é um pouco mais expansiva, mais aberta, você tem que tomar mais cuidado ainda. Quando você rejeita a mediunidade, também é um problema. Tem gente que vê espírito, tem gente que conversa com espírito, tem gente que sente muito próximo as energias dos outros. E fala assim, mas eu não quero esse dom para mim. Querida, desculpa, ele já tá aí. É a mesma coisa que você falar, eu não quero mais esse olho, vou arrancar. Entende que não é assim que funcionam as coisas? Não tem um botão. Desliga, mediunidade, liga, mediunidade.
Desliga a espiritualidade, liga a espiritualidade. Ah, se fosse assim, era tudo tão simples. Eu, por exemplo, não estaria lendo cartas, minha querida, eu estaria só viajando pela vida, porque a minha vida é estrada, eu estaria só viajando pela vida. Seria caminhoneira, sabe? Seria aquelas pessoas que compram aqueles, como é que chama? Ah, esqueci agora. Aquelas coisas que se acopla ao carro, esqueci o nome agora. E estaria viajando por aí, entendeu? Moraria numa cabana. Não é assim que a vida funciona, né? Cada um tem que seguir a sua trilha, tem que seguir seu caminho, e aí a gente vai seguindo o caminho. E nesse caminho, se der para encaixar umas viagens, a gente fica feliz. É assim que a gente vai fazendo, né? É a vida. Infelizmente é isso. Eu viajo muito a trabalho, né? Não viajo muito a lazer como eu gostaria. Mas a trabalho, tudo bem, a gente acaba conhecendo um lugar ou outro, acaba conhecendo gente legal e assim a gente toca o barco. Mas voltando à mediunidade, ficou outro tipo. Tem realmente o desencarnado. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu amigo, sua amiga, seu vizinho, que desencarnou. E aí nós temos algumas situações. Você tretou com o cara ou com a dita cuja e o espírito grudou ali em você. Aquele espírito era muito materialista, muito ligado às coisas da terra e não quer saber de ninguém botando as patas nas coisas dele. E também não vai embora. Temos aquele espírito que realmente tem raiva de alguém, tem ódio de alguém e não desgruda dessa pessoa. Tem espíritos que querem ir embora, não entendem que morreram. E tem aquela pessoa naquele raio que ele está, naquela casa, ali, tem aquela pessoa que tem aquela mediunidade, com uma comunicação mais aberta, Congonhas. E aí, esse espírito gruda na pessoa. Como que eu sei que tem alguma coisa errada na minha casa? Vamos falar de forma geral. Como que eu sei que tem alguma coisa errada na minha casa? Existem alguns sinais. Por exemplo, as coisas quebram do nada. Isso é uma. Tipo, eu tô aqui na recepção do espaço. Aí lá na cozinha do espaço começa a instalar as coisas. Quando eu chego lá tem copo quebrado, tem prato quebrado, tem um monte de coisa quebrada. Tem alguma coisa errada, né? Não dá pro copo andar sozinho, se quebrar sozinho. Queimar luzes, né? A luz queima, chuveiro queima. E as coisas começam a queimar e se estragar. Deixou comida no fogão e a comida estragou. Ah, mas não é porque você deixou a comida hoje e daqui a 3 dias você vai olhar que a comida está estragada, porque isso aí é normal. Não. Você colocou a comida agora, deixou a comida pronta agora, daqui a 20 minutos você vai lá e a comida está podre. Às vezes até com cabelo, né? Isso é um mau sinal. Insetos dentro de casa, excesso de insetos. Sejam baratas, sejam mosquitos, sejam pernilongos, pulgas, formigas, excesso de inseto. Tem alguma coisa errada. Planta não vive. Você pode colocar planta que pode colocar a espada de São Jorge, que para matar a espada de São Jorge, meu querido, tem que ser o São Jorge. Ela morre. Vamos tomar cuidado aí. Animal não para vivo. Você pega o gato, por exemplo, né? Olha lá. Tipo assim, ó. Tá vendo aquele guardião ali, ó? Olha lá, do meu lado aqui, ó. Atenta. Feroz. Brava. Olha lá. Quase um tigre. Tanto ódio, tá babando. Tá espumando de ódio. Tá vendo aquele ali? Morre. Animal não vive, morre. Que outra coisa você pode ver? Mofo aparecendo na parede sem explicação. Não tem umidade na sua casa, não tem nada e tá começando a aparecer mofo na casa. Você não consegue dormir de noite de forma alguma. Se você for para casa de outra pessoa, se você estiver em outro local, você consegue descansar. Mas se você estiver na sua casa, você dorme e não descansa. Pesadelos constantes. Sensação de sufocamento. É aquela coisa, tá dormindo, não tá dormindo, mas você sente alguém colocar a mão sobre o seu nariz, alguém apertar a sua garganta. Isso também são sinais de obsessão. Isso é uma forma de identificar. Outra forma de identificar a energia negativa, por exemplo, você rezando o credo. Você está dentro da sua casa, desconfiou, rezou o credo, não chegou no final,
pode começar a fazer limpeza na sua casa. Porque o credo, vamos esquecer a coisa da religião, tá? Quando no credo fala a igreja, Santa Igreja Católica, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando da comunidade. A comunidade que se une para rezar, para orar. É isso, a Santa Igreja Católica. A igreja significa comunidade e não a instituição Igreja Católica. Vamos mudar, né, a nossa mentalidade e entender o princípio da oração. O credo, principalmente o credo de Nicéia, ele foi usado durante muito tempo para exorcismo. Hoje, com menos uso, mas o credo sempre foi uma oração de exorcismo. O credo de Nicéia foi até o criado no primeiro concílio do Vaticano, depois do segundo concílio do Vaticano teve a que nós temos hoje, né? Mas é uma oração muito forte. Se você não sabe o que é o credo o credo de Nicéia, do concílio de Nicéia, tem uma coisa chamada Google, coloca lá que você vai achar o credo de Nicéia. E o credo normal, que é o que nós rezamos todos os domingos nas missas, para quem vai à missa. Todos os domingos à missa, como se eu fosse todos os domingos à missa. Ó. Repercorri todas as igrejas de Portugal e da Espanha e da França por motivos trabalhísticos, né? A gente precisa achar onde nós vamos fazer melhor o nosso feitiço. Então a gente vai procurar as igrejas que têm os selos e os sigilos corretos pra gente fazer a macumba. Achei, né? Achei várias igrejas. Tirei muita foto das coisas lá. Então você tem essa forma. E aí você tem as limpezas que você pode fazer. Por exemplo, você pode passar alfazema com creolina na sua casa. Você pode passar um pouco de amoníaco com alfazema e sal grosso pela casa. Tem uma erva chamada peregum, também conhecida como dracena, também conhecida como pau d'água. O Google também ajuda você a achar essa planta, não precisa me chamar no WhatsApp para isso. E que você pega essas folhas, a folha bem verdinha, macera na água até a água ficar bem verde e passa pela casa. E pega um pouquinho, coloca numa coisinha de espirrar, né, no buforida, para borrifar pela casa e sempre rezando o credo ali. Isso ajuda. Não quer dizer que vai resolver. Porque dependendo, por exemplo, se foi um obsessor mandado, e aí nós estamos falando de ritos de magia, um obsessor mandado por alguém, que esse obsessor foi pago para estar ali, aí o barato é mais embaixo. Se for um familiar, um pai, uma mãe que teve suicídio, se for um pai ou uma mãe que teve já uma vida muito sofrida, muito desgastante e morreu preso a alguma dívida aqui, aí é outra história. Esses tipos de ritos acalmam, mas não resolvem. Não resolvem. Ou você vai em busca de ajuda espiritual e resolve isso, ou você fica casado com o espírito. É bem isso. Não tem outra explicação. Você pode ir no Kardec, você pode ficar lá, dependendo do espírito, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos, para tirar aquele espírito dali. Você pode ir na Umbanda, dependendo da Umbanda, dependendo de como ela trabalha, ela pode tirar aquele espírito obsessor e dar um caminho. Às vezes acontece, às vezes eles conseguem. Às vezes no candomblé eles têm alguns ritos próprios que fazem também com que esse espírito vá embora. Dentro da magia também tem seus ritos que fazem com que esse espírito vá embora. Nenhum desses métodos é barato, né? Eu já vi gente cobrando para tirar espírito obsessor tipo R$200, R$100. Eu queria saber que material que eles compram com isso, porque até hoje eu não consegui comprar. E gostaria muito de conseguir material a esse preço, porque eu ia conseguir beneficiar muito mais pessoas, né, se a gente encontrasse material barato. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Então, você tem essas formas. Esses espíritos, dependendo do grau com que eles se unem ao encarnado, eles levam o encarnado à morte. Em graus, quando a energia desse obsessor está muito unida à energia do encarnado, você observa no encarnado os aspectos do morto. Por exemplo, o mesmo tipo de caminhar, as mesmas manias, às vezes o rosto, o corpo começa a ficar muito parecido com o defunto. As pessoas começam a ter o mesmo tipo de doença que aquela pessoa que desencarnou morreu. Começa a ter pensamentos de culpa, de suicídio. Então, é algo bem sério quando nós estamos tratando dessa situação de obsessor. Não é simplesmente um espírito que não compreendeu que ele está do lado de lá.
Tem espíritos que você não vai conseguir fazer e compreender que ele está do lado de lá, porque ele tem aquele espírito de vingança, ele tem aquele intuito de destruir e ponto final. Você tem que tirar ele praticamente à força e falar, meu querido, chispa daqui. Então, e há outros que não, que eles compreendem com maior facilidade. Você vai orientando, vai conversando com o espírito, e aí ele fala, tá, entendi, não vou mais ficar aqui, vou me mandar e tchau para vocês. Tem gente que consegue isso. Mas esses são algumas das coisas que você pode fazer, pelo menos durante 3 semanas seguidas, né, para fazer 21 dias. Limpar a casa pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, fazer o credo todos os dias. Errou, começa de novo. Não está conseguindo, imprime numa folha para você conseguir fazer isso. E aí eu começando meu livro de novo, né? E aí tem o Salmo 35, que é um salmo de proteção pessoal e para proteger o lar de influências maléficas. Esse salmo, rezado junto com o credo, ajuda a tirar um pouco dessa influência e às vezes, dependendo do grau que tiver esse obsessor, até eliminar a situação. Como você sabe que a casa está limpa? Porque você consegue rezar o credo com facilidade. Porque você olha a casa e ela parece uma casa clara. Tem casas que você entra e ela está escura. Parece que, sei lá, tem um urubu podre dentro da casa, né? E não tem luz, não tem nada. Tá todas as luzes acesas, você olha, parece que não tem luz acesa. Essa sensação de escuridão e de coisas ruins, né? Tem casa que você entra e ela te dá uma sensação de tipo, tenho que sair correndo daqui agora. Ok, crianças? Então é isso, para vocês entenderem um pouquinho, porque esse assunto é muito extenso. Um outro momento eu volto um pouco mais falando sobre essa questão de obsessor, sobre essa questão de pessoas que estão determinadas a destruir a vida das outras. Ok? Fiquem na luz, até um próximo vídeo. Abençoados sejamos todos pelos arcanjos e pelos anjos. E até um próximo vídeo aí. Lembre-se, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui, né, gente? Aproveitar nosso corpinho enquanto nós estamos alojados aqui nessa casca, né? Vamos aproveitar por aí. Beijos. Tchau.